Você que está olhando para mim, olha bem para mim mesmo. Olha bastante. Olha no meu olho. E me diga, qual que é a sua necessidade hoje? O que você precisa? Do que você está precisando? Do que você está esperando? Isto tem uma palavra de Deus para você. Por isso que eu estou te abordando desse jeito. Olha bem para mim e reflita no que eu vou falar. Porque não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Vamos examinar a palavra de Deus? Então eu quero te chamar aqui, mas eu quero fazer como Jesus fazia. Shalom! Que a graça, a paz, a misericórdia, a bondade de Deus seja multiplicado na tua vida, no teu coração, na sua mente, em nome de Jesus. E sem mais delongas, hoje continuando esse vídeo, hoje é o 7º vídeo, falando do grande plano da salvação, do ID de Jesus, né? Do plano que Deus arquitetou, do amor tal e do sacrifício, tanto do Pai, como do Filho, como do Espírito Santo. E vamos aqui a examinar segundo livro de Reis, capítulo 5 e versículo, vamos ler o 1, 2 e vamos ler também o 13 e o 15, beleza? Vamos comigo? Aqui vai falar de um homem que tinha status, do homem que era famoso, do homem que era bem quisto pela sociedade, inclusive pelo rei. Era um homem de poder, porém um homem que tinha uma doença incurável, que era a famosa lepra. Tá? E era um homem que tinha muito status, muito poder, muito dinheiro e muita gente famosa do lado dela. E que ganhava e vencia batalhas e guerras. Porém tinha uma doença incurável. Vamos ler? Para você entender. Esse homem chamava Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Versículo 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã, esposa de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Agora vamos ler o versículo 13. Versículo 13, vamos ler o 13 assim. Mas os seus servos lhes disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. E agora vamos ler o versículo 19. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que há um Deus e em nenhum outro lugar há Deus, senão o único Deus de Israel. E aqui terminamos a leitura. E só com essa leitura a gente vai continuar a nossa meditação no livreto. Mas antes, porém, eu quero dizer qual que é a sua necessidade. Lembra que eu comecei te apontando o dedo e pedindo para você olhar para mim e com muita atenção? Pois é, continue com muita atenção, continue firme, tá? Compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva e envia para mais pessoas para que assim você esteja fazendo e praticando o ID do Senhor Jesus. Assim você esteja também evangelizando. Você não tem tempo para gravar um vídeo, não tem tempo para poder orar, jejuar e programar uma mensagem de cura, de libertação, né? Porque aqui eu estou sendo boca do Senhor. Porque eu orei a Deus e falei: Senhor, Espírito Santo, Deus Pai, em nome de Jesus, teu Filho, meu Senhor, pelo teu Santo Espírito, que eu seja a tua boca e que fale aos corações e mentes de pessoas que vão assistir. Então, se você não está podendo, né,
Porque somos parte de um corpo, cada um tem uma parte. Então eu estou fazendo aqui a minha parte e de repente você ajuda as pessoas receberem essa palavra que não é minha, não é sua, mas é de Deus. Então, como eu disse, muita atenção, muita firmeza. Qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua precisão hoje? Do que você está precisando? Qual que é o seu pedido ao céu, né? O que você tem pedido nas suas orações? E sequer tem feito orações. Mas se não tem, eis um momento. Porque existe um Deus soberano que ouve as orações. Não é poderoso as orações e nem a palavra que estou falando aqui. Mas poderoso é o Deus que responde às orações e que revela a palavra. Então é esse Deus que devemos adorar, que devemos ir a Ele com os nossos pedidos, porque quando Ele nos serve, aí depois a gente vai em gratidão e agradecendo. E temos muito mais para agradecer do que para pedir. Essa é a grande verdade. Pois estamos vivos mais um dia, louvado seja Deus. E eu quero dizer para você que não existe nada impossível. Naamã era um homem famoso, Naamã era um homem general de guerra, um homem que vencia a batalha, era um homem que tinha o status e tinha posições acima da média. O próprio rei aclamava esse homem. Porém, ele era leproso, tinha uma doença incurável, era como o câncer nos dias de hoje. E fedia. E os leprosos, ele tinham os lugares separados, eles não podiam nem se conviver sequer diante da sociedade. E ele vivia ali preso, com as suas armaduras, com as suas roupas, escondendo aquela doença. Porque ele era um homem de guerra e ele era um homem que era importante. Porém, a importância dele, o dinheiro dele, a riqueza dele não comprou a cura dele. O que comprou? Uma serva, alguém que tinha ido como escrava, servir na casa de Naamã. E comentou com a esposa dele, se o meu senhor, se o seu esposo, Naamã, conhecesse o profeta que há em Israel, certamente ele curaria a doença dele. E a esposa, que amava o esposo, contou para o esposo e pronto. Ele foi a esse encontro. Existiu um processo, está no capítulo inteiro, se você puder examinar, é lindo, é muito bom. Não vamos mencionar para poder não ficar muito longo esse vídeo, que o propósito não é esse. É apenas um chamado aqui para você. Mas ele levou presentes e foi à casa desse profeta, na viagem. Chegou lá com carruagem, com cavalo, com pessoas, com soldados aos seus serviços, porque ele era alguém importante. E quando ele chegou, ele achou que ia ser recebido com pompa, assim como ele era atendido com pompa na cidade dele e no palácio, e o próprio rei, né, dava poderes a ele e moral para ele, porque de fato ele tinha, mas o profeta sequer recebeu, e ele não gostou. E o profeta enviou o seu ajudante, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí ele volta revoltado. Poxa, o cara nem me recebeu. E, poxa, não existe rio melhor na onde eu moro? Não existe rio fulano e rio de ciclano? Muito melhor? E agora eu vou mergulhar nesse rio aí? Então, você quer uma bênção? Você quer... você precisa de algo? Existe um jeito para conseguir. Existe um propósito. Existe uma forma. Não é de qualquer jeito. Não é porque Deus ama nós de tal maneira. Não é porque Ele enviou o teu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. Não é porque Ele se sacrificou em morte sacrificial e porque derramou a graça sobre todos nós. Que tem que ser de qualquer jeito as nossas bênçãos. Tem que ser de qualquer jeito a nossa vida. Não, não é. Não é assim. E aqui hoje nessa palavra prova exatamente isso. Vai e mergulha no Rio Jordão, que não era um rio adequado que ele queria, não era o sacrifício que ele queria. Ele simplesmente diz o quê? Poxa, ele poderia ter vindo, invocado o nome do Deus dele, colocado a mão em mim e pronto, eu estaria curado. Mas não foi assim. Sequer o profeta recebeu, mas deu uma ordem. Vá e mergulha 7 vezes no rio. E por que 7? Porque 7 é o número de Deus. Então existe simbolismo, existe o porquê. Sempre. Deus trabalha em meio aos propósitos. E Naamã, quase que revoltado, desistindo, bravo. Você acha que se fosse soldados dele, se fosse na cidade dele, ele ia mandar buscar, prender esse profeta, né? Eu acho que ele ia usar de autoridade. Porém, os empregados de Naamã chegou nele, mas meu pai, que eles tinham um jeito de tratar ali. Se ele tivesse falado para você fazer qualquer sacrifício, tu não faria por conta da sua doença,
que te agrava e que te ofende, que fede, porque a lepra, para ter ideia, os panos, as ataduras que eram enroladas na lepra, não servia para mais nada, fedia tanto e era queimado. E é uma doença que apodrecia toda a carne, toda a pele, todos os ossos, até levar à morte. E então, quer dizer, tudo que te aflige aí, E ele falou, se você mergulhar 7 vezes, ele deu a garantia, serás curado. Então, o que você não vai fazer? E aí ele ouviu com o coração, ouviu com humildade, e ele foi, cumpriu. Eu imagino que ele mergulhou a primeira vez e nada aconteceu. Ele mergulhou a segunda e nada aconteceu. Ele mergulhou a terceira e nada aconteceu. Porém, cada vez que ele mergulhava naquele rio, que ele disse que não era um rio perfeito como os rios da cidade dele, ele estava se humilhando, ele estava se rendendo, ele estava refletindo, e ele estava sentindo né, aumentando e promovendo nele a fé. Então mergulhou uma, mergulhou duas, mergulhou 3, mergulhou 4, mergulhou 5, e na 7ª vez ele subiu, e subiu, como diz a palavra, como pele de bebê. Aleluia! Ele recebeu a cura. E ele ficou muito feliz, glorificou a Deus, exaltou a Deus, e no versículo 13, o que é que ele fala? Agora sei que em outro lugar no mundo, não em nenhum planeta, nenhuma terra, existe um Deus como o Deus de Israel, como o Deus desse profeta. E aí o profeta recebeu ele, e aí ele quis dar presente para o profeta, e o profeta, não quero nada seu, porque de graça recebi, de graça dou, porque as bênçãos do Senhor, não foi eu que curei, você foi o Senhor, né? Eu sou apenas um mensageiro de Deus, como estamos fazendo aqui, você curtindo e compartilhando, e eu gravando essa mensagem. O que eu estou fazendo? Nada. Se eu falar que estou fazendo alguma coisa, poxa, tudo que eu fizer é nada, em vista do que Deus tem feito na minha vida, tem feito na sua vida. Porque muitos favores que o Senhor tem nos dado. Praticar o ID, falar do amor de Deus, falar do Evangelho, falar dos milagres, é apenas uma recíproca. E, na verdade, é um meio de louvar a Deus, de glorificar a Deus e exaltar a Deus. Então, Naamã, observamos, você quer a sua bênção e você vai receber a sua bênção, porém, existe como você vai conseguir. Você vai para Esther, para salvar aquele povo judeu, olha, jejuem por mim, porque eu e as minhas empregadas vamos jejuar também, não vamos comer nada e beber nada durante 3 dias. Então existe um meio para receber o milagre de Deus, a bênção de Deus, a provisão de Deus. Não é assim de qualquer jeito, porque Deus é misericórdia, porque Deus é bondoso, porque Deus é amor, porque Deus é poderoso, é supremo. Mas se você quer o seu salário, você não tem que ir para o trabalho trabalhar, você não tem que ir para a empresa trabalhar os seus 30 dias com a promessa que no final do mês você vai receber seu salário? Pois então você tem que ir, e depois a promessa cumpre e você vem o seu ordenado. Se você quiser um corpo sarado, você não tem que ir para academia e treinar. E por que você quer uma vida espiritual e também não tem nada para fazer? Tem que ler a palavra, tem que meditar na palavra, tem que ajoelhar, tem que se humilhar, vida prática. Vida prática também na parte espiritual. Se você quer ser abençoado, se você quer ter paz na sua família, se você quer ter as bênçãos do Senhor sobre você, se você quer ter a presença do Deus todo soberano, do Espírito Santo, te guiando, te direcionando, te dando o fruto, que é a paz, a longanimidade, a fé, a temperança, o amor, o domínio próprio, então você precisa também, de forma prática, fazer o que tem que ser feito. E eu não sei tudo que tem que ser feito e posso te falar agora, mas no seu particular com Deus você vai conversar com Deus através da oração e através da Bíblia, Deus vai falar com você e Deus vai usar os meios que Ele quiser, porque Ele é soberano, e aí Ele vai te direcionar, homem e mulher, Ele vai te direcionar, mulher, Ele vai te direcionar, homem, ao que você tem que fazer para você crescer em todas as áreas da sua vida, principalmente a espiritual, porque é tudo que você conquistar nessa terra. Ainda assim, Naamã ficou ali curado, ficou com uma pele de bebê. Mas Naamã morreu. Naamã não está vivo mais. Essa palavra é para você que está vivo. É para mim que está vivo. Naamã já foi embora. A pele de bebê ficou, a cura ficou legal, ele ficou bem, mas chegou um tempo dele morrer e ele morreu. Porque uma coisa é certa, nascemos para morrer. Do pó viemos, para o pó voltaremos. Mas Deus depositou a eternidade dentro de mim e dentro de você. E essa eternidade clama pelo Deus. Clama pela eternidade. E é isso que o Senhor quer nos dar. Vida com Deus, vida eterna. Ganhará 100 vezes mais aqui na terra e por fim a coroa da vida eterna quando Jesus foi questionado pelos seus discípulos.
Tá? Então vamos continuar aqui, falando no plano perfeito da salvação. Porque é exatamente isto, né? Você pode receber cura e deve. Você pode receber sucesso, contratos que não saem. Eu profetizo contratos sendo assinados. Eu profetizo curas sendo sendo liberada em sua vida agora. Curas em todas as áreas, inclusive o câncer. Porque o Senhor Jesus, ele diz, eis que obras maiores ainda farão quando eu for enviar meu Espírito. Então, em nome de Jesus, receba a cura para o seu milagre. A cura no câncer de pulmão, no câncer do esôfago, no câncer, mioma na cabeça, mioma no câncer de mama, câncer de próstata. Eu profetizo aqui, eu estou sentindo a presença de Deus, eu profetizo cura, libertação, salvação. Também para sua parte física, porque hoje o Senhor disse que vai libertar da lepra. Mas existe uma doença muito maior do que a lepra, muito maior do que o câncer, muito maior do que o mioma, muito maior do que qualquer doença ou qualquer problema físico, existencial em nós. O pecado, que afasta nós de Deus e leva nós para o inferno. Então, receba também a salvação. Receba Jesus na sua vida. Vida prática. Diga aí, eu aceito a Ti, ó Senhor Jesus, na minha vida, como meu Senhor. Ajoelha, chore e se arrependa dos seus pecados. Confesse Ele e o Senhor vai te dar uma vida nova a partir de agora. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, em nome de Jesus. E vamos lá. Vamos lá porque eu acabei de sair de um culto maravilhoso, um culto onde a glória, onde a Shekinah estava tremenda. E a gente precisa muito disso. Ontem falamos, dentro do livreto, sobre o caráter do homem, sobre o caráter meu e seu. E nós não somos nada em ninguém. Como falamos ontem. Né? Você pode estar voltando o vídeo lá e vendo. Mas com Deus, arrependido, confessos e pela graça do Senhor, nós vamos dar frutos e vamos ser alguém de verdade. Não para poder passar por cima de alguém e ser melhor do que ninguém, bater no peito, mas pelo poder do Senhor, que vai nos renovando. Em amor nós vamos cuidando uns dos outros e amando uns aos outros, porque essa é a ordem, essa é a vontade do Senhor. Vamos ler hoje culpados e condenados. A Bíblia ensina que nossa corrupção moral interna nos leva a cometer atos contra o padrão justo de um Deus santo, justo e amoroso. Todos nós, sem exceção, somos pecadores, tanto por natureza como pelos atos que cometemos. Por graça e misericórdia, cometemos no passado, no meu caso. Né? A gente está buscando a santificação, buscando não cometer mais. Todos nós somos culpados e inexcusáveis diante de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu pequei e careço da glória de Deus. Por isso que eu me rendo todos os dias, Senhor. Me limpa, me purifica e eu me arrependo de cada falha, de cada erro, de cada pecado. E sou grato por tudo o que o Senhor tem feito na minha vida. Isso está escrito em Romanos 3:23. Pois não há homem que não peque. 1 Reis 8:46. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem atenta, não há quem busque a Deus. Todos extraviaram a sua alma e fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem sequer um. Romanos 3:10 e 12. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Romanos 3:19. Se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Se observares quem somos, a nossa humanidade, a nossa fraqueza, quem vai estar diante de Deus? Quem subsistirá? Não. No Salmos 130, versículo 3. Ainda bem que Deus não observa, mas Ele nos perdoa. E Ele libera a graça, mas você precisa. Existe a parte de Deus e existe a nossa parte. A parte de Deus é perdoar. A nossa parte é pedir perdão. A parte de Deus é salvar. A nossa parte é desejar ser salvo. Que é dia a dia, no processo de santificação. As nossas renúncias. O inimigo não tem medo, não tem medo das
das suas conquistas. O inimigo não está preocupado com seus carrões, com a sua casa boa, com a sua conta bancária. O inimigo ele se preocupa quando você obedece a Deus, quando você se renuncia. Eu não vou fazer esse pecado porque eu vou afastar Deus de mim. Eu não vou cometer essa falha, eu não vou maltratar meu próximo, a minha esposa, meu esposo, o meu filho, o meu pai, porque eu vou ofender direto o coração de Deus. E eu vou pecar contra Deus e eu vou afastar ele de mim. Então você começa a fazer escolhas e aí o inimigo vira mais inimigo seu ainda. Porém, Deus vira o teu amigo, o teu protetor, o teu guia e o teu salvador. Então é escolha. Examine a si mesmo. Você é um pecador? Esta não é uma pergunta se você comete alguns erros. Nem se trata de simplesmente reconhecer que você fez algumas coisas erradas. A questão é, você reconhece que tem um coração pecador e um histórico de quebrar as leis de Deus? Não dê desculpas. Não finge que você que você é uma pessoa basicamente boa. Se você o fizer, então Jesus não tem nada para você, pois ele veio para os pecadores. Entretanto, se você reconhecer seu pecado com tristeza, então a sabedoria de Deus solucionará o seu grande problema de uma maneira incrível. Tá vendo? O importante é você reconhecer. O grande dilema. É reconfortante saber que Deus é santo e justo. Seria aterrorizador se o governante onipotente do universo fosse maldoso. Para a razão humana, no entanto, a bondade absoluta de Deus também é perturbadora. Se Deus é bom, o que ele vai fazer com aqueles de nós que não são? O que um Deus bom e justo fará com os seres humanos que são egocêntricos, inclinados ao mal e desobedientes? Se o juiz de toda a terra lida conosco baseado na justiça, ele não deveria condenar a todos nós? Estas perguntas nos levam ao maior de todos os dilemas religiosos filosóficos. Como Deus pode ser justo, mas perdoar aquele que deveriam ser justamente condenados? Como Deus pode ser santo, mas ao mesmo tempo se fazer amigo daqueles que são maus? Qualquer um que justifique os maus é uma abominação para o Senhor. Provérbios 17:15. Como então o Senhor pode justificar pecadores como nós e ainda ser justo? Romanos 3:26 explica. A resposta de Deus aos nossos dilemas. Se Deus agir de acordo com a sua justiça, então o pecador deve ser condenado. Se Deus perdoar o pecador, então sua justiça será comprometida. A resposta a esta, que é a maior de todos os dilemas, só pode ser encontrado no Evangelho. Em sua justiça, Deus condenou a humanidade e exigiu total satisfação por nossos crimes contra ele. Em seu amor, Deus tomou sobre si a humanidade, suportou nossos pecados, sofreu a pena que merecíamos e morreu em nosso lugar. Que Deus é esse? O Deus Senhor Jesus. Em João 1:1, né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo habitou entre os homens e morreu, foi morto por um de nós para pagar o preço dos nossos pecados. Tá? Resumindo aqui o que vamos ler. O mesmo Deus, cuja justiça exige o pagamento por nossos pecados, fez a satisfação completa por ele, oferecendo-se em nosso lugar. Isso é o que verdadeiramente faz do Evangelho boas novas. As boas novas que estamos anunciando aqui a você. E que alguém anunciou para mim um dia e por isso eu estou repassando. Jesus Cristo, nosso substituto. De acordo com a Bíblia, o amor do Pai por nós o moveu a dar o seu Filho como um sacrifício por nossos pecados. E o amor do Filho por nós moveu a se oferecer voluntariamente por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está registrado em João, capítulo 3, versículo 16. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele.
Nisto consiste o amor, que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Capítulo 1 de João, capítulo 4, versículo do 8 ao 10, tá? Se você fala que ama, mas não... Se você fala que odeia alguém, ou se você trata alguém com desamor, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se Deus habita em você, você ama a todos. Você não ama só aquele que te ama. Você não ama aquele que é recíproco a você. Você não ama só aquele que faz o bem. Você ama a todos, porque Deus é amor. E Deus ama a todos. Né? É o que fala essa palavra aqui. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida, a favor dos seus próprios amigos. Registrado em João, capítulo 15, versículo 13, próprias palavras do próprio Jesus, o próprio Deus encarnado. Ele deu a vida por mim e por você. Morreu por nossos pecados. Todos os nossos pecados foram pagos na cruz. Qual é a condição de receber essa graça? Aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador e reconhecendo Ele Filho de Deus. E aí comecei uma vida com Deus. As boas novas de salvação estão sendo pregadas agora para você. Você aceita, você tem salvação. Você não aceita, você tem condenação. Não quer dizer que é a última pregação, mas o Senhor está te dando a chance hoje de se converter. Está dando a chance hoje de viver em novidade de vida. Está te dando a chance hoje de ser amado, de receber o abraço do Espírito Santo. Então aceite Ele. É um momento. O que você está esperando? A cruz. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ofereceu a si mesmo como sacrifício pelo pecado de seu povo. A maioria dos historiadores considera que a cruz foi um instrumento de tortura mais cruel que a humanidade já concebeu. Essa crueldade serve para ilustrar duas realidades importantes. Primeira, essa crueldade ilustra a grandeza de nossa hostilidade para com Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, e o mundo odiou tanto a Deus que o submeteu à pior forma de tortura e morte. Lembra que eu falei? Eu e você matamos Jesus? Segunda, ilustra a grandeza de nosso pecado contra Deus. Os nossos crimes contra Deus foram tão deprováveis e as penas contra nós tão severas que só poderiam ser pagas através do sofrimento indescritível e da morte do próprio Filho de Deus. O sofrimento físico e a morte suportados por Cristo na cruz foram absolutamente necessários. Devemos entender, no entanto, que seu sofrimento envolveu mais do que apenas a crueldade dos seres humanos, homens como eu e você. Na cruz, Cristo sofreu o juízo de Deus. A justiça de Deus exigia a satisfação dos nossos pecados. E sua ira inflamou-se contra nós, para satisfazer a justiça de Deus e apaziguar sua ira. Era necessário que Cristo sofresse a condenação que merecíamos. Assim, ele carregou o nosso pecado, tornou-se maldição em nosso lugar e foi abandonado por Deus, o seu próprio Pai, e sofreu completa medida da ira de Deus contra nós. Tem mais que isso? Amanhã a gente continua. Jesus morreu por mim e por você. Jesus pagou o preço, o Cordeiro Imaculado, o nosso Salvador. Tá? Ele veio a esse mundo como um Deus, só fez o bem, nunca pecou, nunca falhou, porém nós matamos eles. Mas os profetas, ou seja, por isso que eu chamo esses vídeos de plano perfeito do Pai Eterno. Porque ele já planejou desde lá do início. Ele já vem pelos profetas, principalmente Isaías, que foi um dos profetas messiânicos, mas Davi, Jeremias e daí por diante. Abraão, quando ia oferecer o seu filho Isaac, representava também Jesus. Enfim, ele prometeu que daria o teu filho e deu o teu filho, e agora existe um plano perfeito de salvação. Existe um mínimo para você fazer, ser salvo você e a sua casa.
E eu profetizo em nome de Jesus, seja salvo tu e a tua casa, tá? Eu quero te deixar para a tua reflexão final aqui desse vídeo. O que você tem feito pelo Evangelho? O que você tem feito por esse Deus que tem te salvado? Porque o propósito é que nós fomos salvos para salvar. Que nós fomos libertos para libertar. Que nós fomos curados para curar. Esse é o propósito. Ide por campos e valados e falar do meu amor. Enquanto vai falando, vai profetizando, vai ensinando, vai amando. Porque nós não vamos morar no céu sozinhos, nós vamos todos juntos. Então Jesus ele só virá quando o evangelho for propagado pelos quatro cantos deste mundo, para que ninguém seja dado por inocente. Então todo foi propagado, todo mundo teve a oportunidade de ouvir a palavra, a doce palavra das boas novas de salvação e não se arrependeu. Então, como João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aí no 17 diz, completando, mas aquele que não crê já está condenado. Então, existe salvação para quem crê e condenação para quem não crê. Então, ouviu e não aceitou, não reconheceu, não proclamou, não confessou os pecados, não se arrependeu, não teve mudança de vida, condenação. Não é eu que estou dizendo, é a própria Bíblia. Capítulo de João 3, capítulo 3, versículo 16 e 17. Pode examinar em 50 versões aí, vai estar a mesma coisa. Deus te abençoe e Deus te consagre em nome de Jesus.